Olá, bem-vindos ao primeiro e único Desprezo Infinito. 10 anos depois, revisitado. 10 anos se passaram, a aventura do Ash terminou. O filho do Naruto arruinou a franquia dele. One Piece não mudou nada. Tá lançando aí, vai continuar lançando daqui 10 anos também. Mas aqui estamos de volta com o elenco original aqui de novo. O lendário elenco do Fanboy Destroyer. O Felipe Santana, miraculosamente voltando aí depois de vários anos. É um prazer ter ele de volta aí. Igualmente, senhor. Igualmente a todos. Boa noite. E o Chitão Maker. O canal não existe mais. Existe, mas não existe. É o canal de Schrödinger. Eu queria começar com um tópico diferente do primeiro episódio, que era sobre as criaturas, né? Já que Pokémon e Digimon são séries e jogos e franquias em cima de criaturas, eu acho válido a gente conversar um pouco sobre o que a gente acha que é melhor, né? Eu acho que o design do Pokémon ele foi feito de uma maneira muito mais abrangente, muito melhor para consumo, né? Então você tem a primeira geração principalmente você consegue desenhar de olho fechado quase vários dos Pokémons. São muito icônicos, né? Você bate o olho e você fala, caramba, é claramente um Pokémon assim. E aquele olho meio do Dragon Ball, aquela coisa bem a cara dele, o Raidon, o Nidoking, são todos meio que aquele design único, né? E eles ficarem repetindo o próprio nome deles ajuda muito você a memorizar, assim. Então, como criador de história, eu acho fantástico o que Pokémon fez, assim. Eu acho que hoje até se perde um pouco aquela texturização exagerada. Você olha para um Serperior, assim, ele tem aquelas coisas desnecessárias. Não dizendo que isso é um ponto negativo, eu acho que Pokémon tá na frente mesmo da Digimon. Eu acho que a nomenclatura do Digimon é uma porcaria, né? Aquela coisa de não sei o que Mon, e Balalamon, e Baratamon, e não sei o que Mon. É horrível pra memorizar, assim. E apesar de ter suas boas criaturas, claro, qualquer universo que se preze deveria ter boas criaturas, mas eu não vejo por que não pontar Pokémon pelos monstros. Seria esquisito. Olha, pior que você tocou num ponto, Eike, que nos últimos anos aí a comunidade vem falando muito, né, que as pessoas vêm se confundindo, né? O Pokémon com o design de Digimon, isso aí é Digimon, isso aí é Digimon, tem ficado cada vez mais similares, né? Eu acho que tanto o Digimon quanto o Pokémon eles estão meio convergindo pra tipo, você não saber, você bater o olho e você já não sabe mais qual é muita criatura. Eu acho que talvez o Digimon tenha um pouquinho dos últimos anos pra um lado um pouco mais quase também Rider, assim, no sentido de muito detalhe, muita coisa maluca, muita arma, muita, né? Uhum. E o Pokémon também mudou muito o design, né? Isso que você fala de Bitcoin, que são 51 primeiros, né? Já tá muito lá atrás, né? Acho que ainda mais que a gente gravou o programa em 2014, né? 2015. Tava saindo a sexta geração, já passou da nona, né? Então muita coisa mudou. O Quentin Himori, que era quem desenhava quem criou, né? Os icônicos desenhos que a gente conhece, né, dos principais, mas hoje tem muita gente já que trabalha com isso. Teve entrada também de um norte-americano que é o James Turner, que mudou também muita coisa lá dentro. Ele desenhou vários Pokémon, tem muita gente que desenha dentro da Game Freak, então acaba que mudou muito essa questão do design, né? No contexto todo, né? Eu acho que não tem como, né? O Pikachu é muito icônico, né? Uhum. É o Mickey Mouse japonês, então, putz, cara, não tem como. Da minha opinião sobre as criaturas, depende do gosto do freguês. Se você quer um tanque engraçado ou um tanque putaço, existem em ambas as franquias. Você quer um dragão que não é um dragão? Esse é fácil, hein? Esse tá fácil. Ou um robô que parece um dragão? Também tá fácil. Também tem em ambos. Digimon e Pokémon têm criaturas com designs para todos os gostos. Cabe a você decidir se prefere um design mais fofo ou algo mais agressivo. Eu já prefiro o muro. No muro você pode colocar ambos os designs. Olha o Thales aí. Muito obrigado pelo novo convite aí, de participar dessa releitura do Digimon versus Pokémon. Então eu diria que já vou dando meu voto, né, um empate entre as criaturas, porque são ricas de maneiras diferentes. Você tem um número muito maior de criaturas em Pokémon, elas têm uma consistência de como elas evoluem,
E cada geração que foi passando foi aumentando e mantendo isso. E você tem uma expansão que aconteceram poucas vezes, alguns aumentos de tipos de Pokémon, esses tipos são variados. Enquanto no Digimon você tem uma questão, uma carga psicológica também que junta as características de personagem, porque a mídia principal dele acaba sendo a animação, né? Diferente de Pokémon, que é o jogo. Então você tem várias outras coisas que você não teria normalmente em Pokémon. Você começa a ter um personagem com complexidade de personalidade, ele faz parte de uma sociedade inteligente e você tem diversas coisas que podem expandir além do que seria o natural de uma biologia, assim, por assim dizer. Quesito melhores criaturas Pokémon. Tem que explicar essa? Tem? Não? Ah, não sei. Beleza. Ó, vamos de universo então? Melhor universo. Ah, legal, eu ia usar isso no outro tópico, mas vamos nessa. Universo, conjunto todo, inclusive do multiverso. Aí Pokémon também vence. O melhor universo eu acho que ambos os universos têm um potencial e de certa forma usam um potencial para você de fantasia, né, de um universo geografia absurda, assim. Então você tem vulcões, picos absurdos, névoa, oceanos profundos, e tanto o Pokémon quanto o Digimon explora isso muito bem, assim, em cada adaptação. Mas eu acho que quando você teve mais oportunidade de mostrar isso que seria no anime, né? Não vou falar tanto do mangá e do jogo, que ainda é mais abstrato ali. Mesmo nos jogos mais bonitos, hoje ainda é bastante simplesinho, né? A sua experiência com esse tipo de coisa. Porque é um RPG, não é um jogo de ação que você realmente... Eu acho, né? Até onde eu sei. Deve ter algumas versões aí que eu não jogo aí, de Pokémon, que deve ter alguma... Não sei, eu realmente não manjo muito dessa parte. Mas no caso do anime em si... O que o Digimon conseguiu explorar, o Digimon ele é tipo Alice no País das Maravilhas, vamos falar assim, que tem geladeiras com ovos, tem um bonde dentro, e é um negócio muito maluco. O Pokémon tem esse potencial, até no anime, dele dizer assim, já que eu vou fazer uma cidade, sei lá, que não existe no jogo, eu posso fazer do jeito que eu quiser, diamante, barco, não sei o que, e não faz, você vê um potencial desperdiçado, que até nos jogos é assim, ele poderia ir mais ousado, onde ele acaba ficando meio numa consistência assim, tem que ter umas florestas, tem que ter uma caverninha aqui, ainda é bem mais contido num mundo que poderia, eu ia achar mais interessante. Não vou dizer, não, todo mundo tem que pensar assim, mas por causa disso, pra mim, o universo, eu sou muito mais o Digimon, assim. Eu acho que ele consegue, em todas as versões, mesmo as mais novas, que nem o do Cross Wars, assim, é fenomenal a construção de mundo, dá pra passar horas e horas falando sobre a geografia, a organização geopolítica e a infraestrutura do Digimundo, que é absurda, assim. Então o ponto é pro Digimon, não, eu também. Eu acho que esse não se discute. E eu acho que o mundo ele é muito mais fantasioso, né? O mundo de Pokémon é muito mais inspirado no mundo real do que o Digimon, né? Então eu acho que pra mim o meu ponto também é pra Digimon. Beleza. A gente tem que ressaltar que o universo principal de Pokémon é o universo dos jogos, né? Você tem a linha principal de jogos do Pokémon, que são várias gerações, você tem um universo único, e cada vez que você passa por um jogo, ele expande uma parte desse universo e você conhece mais Pokémons, né? Quando você pensa em Digimon, se você parar para analisar, são vários universos de Digimon. Cada série ela apresenta um universo diferente. A única base do universo de Digimon é que o Digimundo é um mundo digital onde os Digimons habitam, ele é paralelo com a Terra, né, a nossa Terra, então você traz a nossa realidade ali para ser colocada ali, que é o nosso mundo e o mundo dos Digimons, que eles existem paralelamente. Então você tem vários universos, então pelo esse universo grande, consistente que Pokémon tem, e esses universos variados e que acabam sendo ricos em Digimon também, né? Entre universos é um empate. Sobre o melhor universo, eu diria ser o de Pokémon.
pois raramente existe algum perigo real no mundo do anime, o que é muito bom, porque a quantidade de insalubridade em qualquer outra parte da franquia ou até na concorrência é sem tamanho. Pelo menos no anime do Pokémon você tem, se você for um Pokémon principalmente, você tem serviço de saúde de graça, você tem alimentação e abrigo de graça. É muito mais salubre. No Digimon você passa fome. E meu ponto vai pro universo do anime de Pokémon. Você falou uma coisa engraçada e interessante sobre como o desenho do Pokémon foi mudando aos poucos. A gente vai falar do anime agora, né? Melhor história. Pokémon começou muito mais pra mim assim, com a história, uma linearidade mais importante. Cada episódio era válido, mesmo entre os ginásios. O Ash capturava um Monkey, ele virava Primeape, achava a Caterpie, despedia da Butterfree, a Misty capturava o Horse. Você não podia pular um episódio porque tinha uma narrativa maciça entre episódios. E de repente eles perceberam que estava dando muito dinheiro. E aí começaram a atacar cada vez mais episódios que não valiam absolutamente nada. Aí melhorou a coisa, né? Em Hoenn eu acho que a coisa melhora bastante na terceira temporada. A Sinnoh também, eu acho que o Unova é horrível. Em geral, assim, eu não suporto a temporada 5. E eu acho que em Kalos, que é o do Alan, né? Que tem o Greninja, tudo, é fenomenal, né? Fenomenal. Aquilo lá tem tá no meu coração. Depois o anime fica ruim, né? Aquele traço feio do Ash com o cara de trouxa lá, que é do Alola, né? E... É verdade, é verdade. E depois a conclusão que foi bacaninha. Não vou dizer, nossa, era o que eu imaginei, sempre sonhei ver o Pokémon concluído daquele jeito. Foi bacaninha, né? Foi melhor do que deixar sem concluir, assim. Agora o Digimon, aquilo que o Santana falou sobre a métrica do sucesso, assim, acho que o Digimon nunca mais vai fazer sucesso. Acho que o Digimon, a única chance dele fazer sucesso é se, sei lá, o Netflix comprar uma série inteira boa, assim, e voltar. Porque se ficar no Crunchyroll legendado ali, nunca mais volta, assim, né? É meio óbvio, assim, né? Então se eu fosse só por sucesso, Pokémon ganhava o ponto e acabou, assim, mas... Então pra mim é meio fácil falar que eu prefiro os animes do Digimon. Só o tempo dirá se eu vou manter essa opinião. Pode ser que com mais tempo eu vou olhar e falar, nossa, Digimon não é só sem vergonha isso mesmo. E Pokémon pode até lançar um negócio estilo mangá, assim, meio punkzão, que seria algo que eu ia gostar mais de ver, assim, mais fielzão. Parecido com o especial que fizeram do Pokémon Origins lá, que achei fenomenal. Mas por enquanto é Digimon, isso aí. O Origins, você tá falando do anime, tá? Cara, eu vou falar o seguinte, eu acho que assim, todo anime tem filler, né? Eu acho que é normal. A história, eu acho que assim, pra mim sempre, até uns anos atrás, eu daria ponto pra Digimon também, porque principalmente eu acho que o Adventure Zero, o primeiro funciona muito bem, assim, sabe? Uhum. Eu acho que o problema foi o que vem depois, né? Certo. Tirando o Tamers e o Frontier, né? Que eu acho que assim, que eu acho que é o ápice da franquia. A história do Tamers, por eles ter um negócio totalmente separado, não precisa brincar com nada e tal, ele é perfeito em si só, né? Frontiers também eu acho que mora no meu coração, assim, pra mim é a minha favorita. Eles são meio Sentai, assim, mas eu acho que funciona muito bem também. Sim. Tipo, eles... eu sei que tem gente que não gosta muito de Frontier na comunidade, que no Frontier é meio... Mas assim, eu acho que pro Frontier, assim, eu acho que essas histórias separadas, assim, elas pra mim funcionam mais. Data Squad também, eu acho que não rolou. Vou falar um pouco mais de Pokémon, pra mim, eu acho que assim, o pensamento dele foi perfeito. A última temporada, na minha opinião, é a melhor de todas do anime. Ela supera, inclusive, a primeira, né, que é a mais clássica. Ela, tipo assim, ela é a temporada perfeita, tipo, de um... eu acho que é o que o anime devia ter sido desde o começo, assim, desde sempre, sabe? Eu gosto, eu acho o traço interessante e traz justamente, eu acho, mais maduro, né? Ele é focado mais em aprender batalha, tanto que vai culminar na próxima Journey, que é a melhor temporada, na minha opinião. O anime encerrado desse, eu acho que fechou a história muito bem, entendeu? Então, assim, eu acho que pegando o contexto todo, em geral, né? Ele termina com uma nota muito alta, entendeu? Por mais que tenha tido momentos, assim, mais... tem uma barrigada ali num certo ponto, depois o anime começa muito bem, e depois o barriga vai lá na frente, mas assim, tem pontos muito altos, os pontos altos são muito altos, entendeu? Tipo assim. O melhor anime que foi um tópico que aconteceu da outra vez, né? Que o Eiki colocou uma ênfase em relação à história, né, pro tópico,
A melhor história, quem já viu o Desprezo Infinito anterior, sabe que o que eu vou falar, porque é a mesma resposta. Pelo menos um voto. Você tem um anime Pokémon, que você tem um anime bem extenso, que ele mostra vários Pokémons e chega um ponto que vira uma fórmula de mostrar. Você perde a linearidade, né? Você perde a evolução do personagem na narrativa, que é algo que você vê nos jogos. Os jogos têm uma narrativa melhor. Você tem um universo que é uma história pobre no Pokémon, porque ele passa a seguir uma formulazinha do vai apresentar o Pokémon, você vai enfrentar, vai conhecer, vai ter a historinha do dia, e daí você perde esse aspecto de linearidade e evolução que tinha no começo. E a extensão, né, o tempo de extensão, 25 anos de Pokémon com o Ash, né, 25 temporadas. Então você perde a construção do arco, da evolução do personagem, a evolução da história, porque essa história que deveria ser de vários personagens, que são os personagens dos jogos, que o Ash passa a viver o que seriam as experiências dos personagens dos jogos, você não tem uma evolução. Quando você pensa em Digimon, se você tem uma história fechada, você tem um limite de episódios que você vai passar por eles. Então, conforme você evolui na história de Digimon, a história evolui, os personagens evoluem, eles se transformam, eles têm uma questão psicológica que é trabalhada. E cada série do Digimon você vai trazendo algo diferente, uma história diferente na narrativa, né, e traz toda essa composição de universo, né? Por exemplo, Frontier, que você tem os trens que levam para os lugares, e aí isso compõe, você traz um aspecto do nosso mundo para o mundo de Digimon que não tinha nas séries anteriores, cada transformação que vem para atender a narrativa. Todas as transformações de Digimon vêm para atender aquela narrativa de Digimon, para cada universo que criam de Digimon. Nem sempre as histórias são boas, nem sempre terminam bem, mas elas funcionam melhor como história do que Pokémon. E por isso, meu voto como o melhor anime pensando em história, é de Digimon. Anime. Novamente, quem começa ganhando aí de lavada é Digimon. Em questão de história, diria que o pecado de Pokémon é ser muito longo por ter de apresentar toda semana um novo Pokémon, quando não repete Pokémon. E não variando muito os temas dos episódios. Digimon, por sua vez, por ser mais curto, ele acaba desenvolvendo melhor não só o andamento da história, como o crescimento dos personagens, no caso os personagens humanos, como os Digimons, com alguma ressalva dependendo da série. O próximo tópico então é melhores jogos, né? Então eu vou fazer um discurso muito longo para falar, o ponto vai pro Pokémon, pode ir vocês aí, tem muito o que dizer, né? Não tem segredo, né? Não, mas não, calma aí. Aí vamos desenvolver Digimon aqui, cara. Digimon tem jogos muito bons, tá? Tem jogos muito bons, assim. É que eu acho que o que eles pegam muito e focar muito no público oriental. Tem jogos muito bons de Digimon, né? Eu acho que Rambo Arena, né? Por mais que Pokémon tenha, né, uma franquia estabelecida, tipo assim, forte pra caramba, né? A Matrix Entretenimento, a maior Matrix Entretenimento do mundo, né? Tipo, não existe nada comparável a isso, né? Mas eu acho que um espectador de Digimon vai ficar muito no Japão e não propagandear esses jogos, porque os jogos são bons, né? Os jogos são interessantes, trazem muito do lore, né? Do universo de Digimon, que é muito rico e tem muita coisa. É difícil dizer com qual das franquias tem os melhores jogos, principalmente quando ambas as franquias têm diversos gêneros de jogos. Isso sem dizer sobre jogos de tabuleiros e card games, que inclusive Digimon tem 2 card games, tem o antigo e o atual, que eu não sei se eu não saberia não. Eu ia mencionar. E por isso teríamos de explorar cada gênero de jogo de cada franquia. Mas a vida é curta e tem jogo demais, então vamos de Muro de novo. São 2 séries animadas,
que também tem os jogos, e eles têm jogos diversificados, várias linhas, né? Mas quando você vai comparar a situação, você vê que Digimon ele se destaca mais em jogos de luta. Digimon Rumble Arena. Então esses jogos de luta de Digimon, eles são os que eu destacaria. Quando se trata de Pokémon, os jogos que se destacam são a linha principal, os RPGs. Os RPGs que vinham para os portáteis, né? É algo que foi muito bem feito. Com certeza ele vai estar entre os melhores jogos da cada um de sua geração, de sua época, né? Ambos têm vários jogos que saem dessa linha. Daí você tem jogo dessas linhas, né? Jogo de corrida, você tem o Digimon World, que seria uma tentativa de concorrência no JRPG, que é decente, mas não é tão bom quanto o de Pokémon. Diversos gêneros em ambas as franquias. Mas Pokémon, de maneira geral, se você tirar a linha principal e comparar com todos os jogos de Digimon, você tem um número muito maior. E por ter um número muito maior de jogos diversificados, né? E essa linha principal de jogos tem uma qualidade alta, meu voto vai para Pokémon. Melhores jogos. Olha que interessante. Melhores jogos. No geral, Pokémon. As melhores músicas, né? Eu acho que isso aí também não tem... Pra mim não tem muito... É no-brainer, assim. Tem boas aberturas Pokémon. Tem músicas boas no jogo do Pokémon, inclusive. Eu gosto de, tipo, Lavender Town. Batalha contra o líder de ginásio. Né? Eles têm muitos... música de beats boas, mas... Digimon é tão bom por causa das músicas... Oi? Braveheart. Braveheart. Tão bom quanto o John Williams salvou o Spielberg, assim, sabe? É essencial a música no Digimon, assim, é perfeito, assim. Não tem nem o que falar, assim. É ponto pro Digimon, esse cara. Das franquias como um todo, eu diria que, como eu falei no vídeo original, que os temas de Pokémon são muito característicos de Pokémon. Tal como as músicas de Chaves, você reconhece facilmente que determinada música é algo de Pokémon. Consegue até imaginar as cenas onde esses temas ocorrem. Em sua maioria são músicas ambientais ou, digamos, temas de alegria e diversão. E em outro momento, alguns temas de combate, mas não fugindo muito de uma fórmula como quase toda a franquia. É uma pena. Já Digimon, ignorando os temas cantados tal qual o Pokémon, não estou considerando o tema da Angélica. Os temas de Digimon já são mais abrangentes, não são tão característicos que você ouviria de longe e notaria que é uma música de Digimon, ao menos que eu ouvisse incessantemente com o tema de ser o Pokémon. Convenhamos que praticamente todo jogo é o mesmo tema. Justo. E a gama de músicas de Digimon me parece mais abrangente de momentos e diversidade do que do Pokémon. Meu ponto vai para Digimon. Verdade. Mas assim, Pokémon muda muito depois, principalmente após o MOPA, né? Porque assim, a gente falou do anime, né? Mas nos jogos, por exemplo, todas as cidades praticamente têm os seus temas. E evolui muito pós o Nova, assim, tipo, os temas de Nova são muito... Drift veio, né? Entendeu? O Drift veio, por exemplo, cara, ele tem... pegar o tema também do... Se você for mais além, o jogo de GameCube também, como o Ghost Heroes e o Dark também tem, tipo, trilhas sonoras que são muito diferentes, entendeu? Quem já assistiu o Desprezo Infinito Digimon vs Pokémon original já deve saber até a minha resposta de novo. Tem vários estilos de músicas ali em Pokémon. Daí você tem as músicas de Digimon e aí vai entrar uma questão muito pessoal minha, né? Você catar Show Me Your Brave Heart é um negócio muito épico, gera um ápice, vai a expansão que também acaba indo de encontro com a questão da narrativa. Você tem uma música para atender a narrativa, para atender o clímax da narrativa. A música faz parte da narrativa e gera um impacto muito maior emocional as músicas, né? Tanto pelo contexto quanto por como foram compostas. Então, na verdade,
ajuda muito ao contexto que está acontecendo ali as músicas. E as músicas de abertura também de Digimon eram muito boas, né? Você tem música marcante de abertura do Pokémon? Talvez. Né? Não me marcaram tanto, mas devem ter marcado algumas pessoas, né? Mas, assim, Digimon consegue ir além, né? Vai muito além. Então, quem tem as melhores músicas é o Digimon. Melhor música, no geral, Digimon. Influência cultural, então? Influência cultural, Pokémon. Pode. Eu acho que ninguém... Não, influência cultural acho que é meio pouco tempo, assim. Acho que ninguém em sua consciência sabe, tipo... só que a diferença, né, do Messi Cristiano Ronaldo aí não tem como, entendeu? Ficando grandes hoje, né? Você vê que o Digimon nos últimos anos ele tenta trazer de volta, mas não consegue mais ser relevante culturalmente, assim, ele não consegue criar um buzz como ele criou no final dos 90, né? Ele não consegue mais competir, né? Com Pokémon. É inegável que Pokémon leva a essa, uma vez que mesmo que a trancos e barrancos, a franquia de Pokémon se mantém em voga até hoje. Já Digimon ficou preso a um nicho que raramente fura sua bolha, tipo Medabots. Você sabia que a franquia ainda existe e tem jogos e produtos lançados até hoje? Digimon e Medabots ainda existem. Influência cultural. Bom, então estamos falando do modo mais básico de jogo de criatura, Digimon, Tamagotchi, bichinho virtual, para a franquia mais lucrativa de não sei quantos tempos diretamente ganhando ano após ano. Pesado, hein? Mas se for considerar por citações, apesar de serem dois gigantes da cultura pop, Pokémon vence. Influência cultural, nosso sexto tópico. E outro tópico que não dá para mudar em relação ao que aconteceu no passado. É a mesma resposta, já vou adiantando que é para Pokémon, influência cultural. Porque esse anime que durou muito tempo, serviu de propaganda, a quantidade de jogos, a quantidade de dinheiro que arrecada, todo mundo conhece Pokémon. A sua mãe conhece Pokémon, a sua avó conhece Pokémon. Nem que seja só o Pikachu. Porque trazendo aquela velha história, né? Vai olhar o Pikachu, sua mãe vai olhar e vai dizer, é o Pikachu. Só vai estar um Squirtle lá, sua mãe vai dizer, é o Pikachu. Vai ver um Dragonite e vai falar, é o Pikachu. Vai ver o Agumon e vai falar, é o Pikachu. Né? Porque Pokémon tá na mente das pessoas, mesmo quem não é fã do nicho das animações e jogos de criatura. Então vamos pro último tópico, que eu acho que foi onde deu mais confusão da outra vez. Eu acho que dessa vez não vai dar, eu espero, que é o quem ganharia numa luta, né? É aquilo que o Death Battle fala muito bem sobre incrementos, né? Que o Pokémon ele tem as evoluções em incrementos, enquanto o Digimon a regra é que não tem regra, assim, né? Então é difícil na média em geral, qualquer Pokémon e um Digimon que você vai equiparar em narrativa, o Digimon vai ser mais forte quase sempre. Se for considerar a lore de Pokédex, o Machamp ele consegue empurrar montanha. E se você souber o mínimo de geografia, geologia em geral, empurrar montanha significa você arrastar um continente. Compara com o quê? Tipo, um Gloomhaven com... É muito diferente, né? Você acha que, tirando os lendários, e olhe lá, assim, o médio básico, um Digimon comum, até o... É essencialmente muito discrepante, diferente. E é feito pra isso, né? O universo dos dois não são feitos pra ser semelhantes, assim, né? Você tem uma coisa meio... muito mais grotesca no Digimon que no Pokémon. Eu acho que esse ponto é meio difícil, porque, tipo assim, já existe também, né? Ganha quem você quiser, né? Mas eu acho que você pode colocar feitos, né? Eu acho que faz mais sentido você imaginar uma batalha, né? E até porque são briga. É um banaliza a morte, é um que, né? Sim. Você tem questões de poder em si, né? Poderzinho, né? Eu acho que varia muito, né? Tipo, você
considerar. São muitos Digimons, muitos Pokémons, né? Começa por aí, né? A Elite Zero, tá ligado? Tipo, eu tô considerando sei lá, os Royal Knights, entendeu? Tipo, eu tô considerando literalmente um cocôzinho, entendeu? Ganhando uma luta. Quem já assistiu Desprezo Infinito no anterior sabe qual vai ser minha resposta de novo. Mas quando você passa para a fase perfeição, você já começa a ter uns Digimons que são muito mais fortes do que os Pokémons. Você conseguiria ter uma vitória quase que garantida ali. E quando passa para a fase extrema de um Digimon, pior ainda. Vai ser um Digimon capaz de destruir hordas de Pokémons, uma quantidade muito grande de Pokémons. Né? Você passa a ter uma destruição. Se você pegar, por exemplo, Força da Terra, que no inglês ficou Gaia Force, você tem praticamente ali ele jogando uma estrela minúscula em cima do adversário. Vira praticamente uma explosão, uma supernova ali compacta, miniatura, uma mini supernova. Isso ali vai matar qualquer tipo de criatura que vai estar ali, que for do universo de Pokémon, por exemplo, né? A gente morreria fácil, nós humanos, né? Então você tem um nível de poder dos Digimons que escala muito rápido, enquanto você tem uma escala menor de uma variação para uma transformação da outra em Pokémon, talvez até pela necessidade da mídia principal, que é o jogo, né? E por causa dessa grande diferença, variação que vai sofrer o Digimon e vai chegar num nível de destruição absurdo, né? que vai estar ali. Meu voto para quem ganharia numa luta vai para Digimon. Ganhando uma luta no geral, Digimon. E não é nem perto. Fechou então, acho que a gente, independente desses pontos terem ido para os seus respectivos lugares, acho que acaba empatando do mesmo jeito, né? Então o Pokémon já pegou a dianteira em muito mais tópicos, assim, acho que não tem muito o que calcular aí, né? A gente, influência cultural e jogos foi praticamente 100%, assim, quase. Então se manteve muito parecido, na verdade, com o episódio original. Foi muito legal reviver essa memória com você. Obrigado, Eike, por mais uma oportunidade de dar a minha humilde e sincera opinião sobre essas duas franquias, né? É um prazer estar aqui novamente e agradeço aos meus companheiros aqui de desprezo, né? Desse desprezo por participarem, compartilharem esse momento comigo, né? Muito obrigado, até um próximo Desprezo. Falou. Encerramento curto. Falou. Esse negócio aí. Então a próxima. E também assim, deixei nos comentários aí qual que você gosta mais. Eu acho que o 3 gosta do 2, né? Tipo, é meio difícil a gente escolher porque a gente tava gostando dos dois. Um pouco mais para um pouco mais para outro, mas enfim, acho que é importante que qual você gostar, tá gostando de uma coisa muito boa. Muito obrigado pela participação, por deixar sua opinião, pra gente se divertir com esse debate, e a gente se vê aí no próximo Desprezo Infinito. Um abraço para todo mundo e até a próxima.